Aqui é a Mariana Mortani do blog magialiterária.net, preparados para saber mais verdades sobre os contos da Disney? No ano passado, eu não me lembro exatamente quando, eu resolvi fazer um vídeo que era diferente do que eu já havia gravado pra vocês. Era um vídeo que contava as verdades por trás de alguns contos, alguns filmes, desenhos animados da Disney. E foi um vídeo que eu lembro que na época eu tava começando a me dedicar ao canal, então eu ainda não tinha tantas visualizações, e foi um vídeo que era o mais visto até então. Eu até falei que gravaria uma segunda parte. Naquela época eu ainda não estava acostumada com a câmera, então eu tava gravando à tarde, a câmera ficou se mexendo, não sei como, mas aí mudava o zoom, ficou escuro, mas mesmo assim vocês gostaram do conteúdo, que o conteúdo é o que importava. Falei que gravaria uma segunda parte, não gravei até hoje. Nas últimas semanas eu gravei uma Disney Book Tag e vocês gostaram, eu mencionei esse vídeo, então os inscritos novos foram lá conferir e de repente o vídeo tem mais de 2.000 visualizações, então eu resolvi que já estava na hora de fazer uma segunda parte realmente. Eu tinha preparado também um vídeo sobre teorias, algumas coisas, contos da Disney que se ligam, e bom, eu acho que vai ser um vídeo bem divertido. Se vocês quiserem que eu faça, deixa aqui nos comentários e não esqueçam de deixar o like. A primeira verdade que nós vamos falar hoje é uma verdade que eu cheguei a gravar para aquele vídeo, mas eu cortei porque tava muito grande já, e eu resolvi começar já com esse, que é A Bela Adormecida. Esse é um dos contos mais bizarros, eu acho que nada supera Chapeuzinho Vermelho, porque é um conto que, bom, fala sobre coisas bem sérias, mas é um conto bem bizarro porque ele tem 3 versões principais. A primeira versão, que é a mais antiga, mas não era reconhecida, é talvez a mais bizarra, é mais simples, não tem tanta informação, mas a mais bizarra eu vou deixar ela pro final. Vamos lá. Na versão dos irmãos Grimm, aqueles que pegam a versão de outras pessoas e acabam ficando famosos, são 13 mulheres sábias. Essas 13 mulheres sábias são convidadas para um jantar e o rei só tem 12 pratos de ouro. E aí uma delas acaba ficando de fora. Ela fica de fora e com inveja. Na versão do Charles Perrault, que eu acho que também já é de outro conto, porque eu lembro de mencioná-lo naquele vídeo, são 8 fadas. E a mais velha delas nunca sai da torre, tanto que o rei acredita que ela está morta. Então ele prepara 7 tronos de ouro pra trazer essas mulheres de novo pro convívio dele. E aí a 13ª fica com raivinha. Mas o primeiro fato é, não existe Malévola. Pois é, eu adoro a Malévola, é minha vilã favorita, mas não existe Malévola. Daí aquela história que a gente já sabe da maldição é verdade, só que aqui... Eu, hein, maldição, porta se abrindo, medo. Só que aqui são 100 anos e ponto. Não tem essa de o beijo do amor verdadeiro, seja quando for, que vai mudar. Não, é 100 anos. 100 anos e 100 anos. Uma grande mudança aqui é que a gente não tem aquelas 3 fadinhas. Não. A fauna, a flora e a primavera. Nossa, me deu um branco, mas eu acho que é. Eu acho que eu estou certa. Não temos essas 3 fadas porque a princesa vive no castelo. Ela sabe que ela é a princesa e ela sabe que o pai mandou queimar todas as rocas de verdade e tal. No aniversário dela, o próximo do aniversário dela, que é o aniversário da maldição, eles acabam fazendo uma viagem e deixam bem claro, filha, não chegue perto de rocas. Mas o que ela faz? Ela chega perto de rocas, não é mesmo? E aí ela vai e acaba amaldiçoada. Para que a princesa não se sinta sozinha, uma fada top, que chega com uma carruagem de fogo que é dirigida por dragões, ou seja, a mulher já chega, né? Com cheguei! Ela convoca árvores, arbustos, espinhos, tudo para proteger o castelo e todas as pessoas que vão dormir junto com a Bela, que não se chama Bela, já falo sobre isso, para ficar junto com a princesa para que quando ela acorda ela não se sinta sozinha. Os reis, sabendo disso, eles acabam não ficando nessa coisa de dormir durante 100 anos. Eles morrem, continuam governando, mas eles morrem. E aí vários e vários príncipes tentam chegar até a princesa, sabendo que tem essa coisa do amor verdadeiro, do beijo, uma princesa que é muito bonita, que tá dormindo e tal. Só que nenhum deles consegue, eles morrem simplesmente porque os 100 anos não passaram. Os 100 anos passam, um príncipe, sabendo dessa coisa da maldição, ele vai até lá, beija a Bela e ele acaba se casando com ela. Ele fica realmente apaixonado por ela, ali, com a beleza daquela menina. E aí ela acorda junto com todo o reino que estava adormecido. A história dos irmãos Grimm acaba aqui, mas o Perrault escreveu uma espécie de parte 2, que é a continuação dessa história. O príncipe e a princesa
princesa se casam e eles têm 2 filhos, o Dia e a Aurora. Sim, esses são os nomes. Mas o príncipe nunca conta isso pra mãe dele, porque a mãe dele faz parte de uma linhagem de ogros, então ele sabe que ela não aceitaria esse casamento. Só que quando ele chega ao trono, quando ele é coroado, ele assume a princesa publicamente. Todo mundo, todo o palácio, todo o reino já sabe que ele é casado e que ele já tem 2 filhos. Só que aí o que acontece? A mãe ogra dele, realmente, não é ogra literalmente, ela é a ogra. Ela tem instintos, né, gente? Ela tem instintos e ela quer matar a esposa do filho e os netinhos dela. Quando ele faz uma viagem, ela manda eles pra uma casa abandonada no meio da floresta e chama pessoas pra lá, cozinheiros, porque ela vai querer comer os netos e a mulher do filho dele. Aí ela chama um neto no dia, um neto no outro, só que o cozinheiro é bom e aí ele pega animais pra poder matar e dar partes do corpo desses animais pra ela comer, achando que são os netos. Quando é o dia que ela chama a princesa, ela pede pro cozinheiro ser rápido, matar ela logo, porque ela realmente não consegue viver sem os filhos. Ele fala pra ela que eles estão escondidos e tal, do que o que ele tá fazendo. Só que aí não demora muito pra que essa avó ogra escute os netos brincando, porque eles já estão crescendo. E aí ela fica revoltadíssima e prepara uma cova pra jogar todos eles com cobras e várias coisas pra eles serem comidos vivos. Só que aí o príncipe chega logo no momento e joga a própria mãe lá. Ele mata a mãe, porque né, a mãe ia matar a família dele. Então, é isso aí. Só que, na versão original, lá do século 17, não tem maldição. A Bela simplesmente é uma adolescente chamada Thalia. O conto se chama Sol, Lua e Thalia. Essa princesa é vítima de um acidente. Ela simplesmente espeta o dedo numa flor, num espinho venenoso. E aí ela dorme, ela fica lá na floresta. Algum tempo se passa e um cara, um rei, passa vendo ela. Ele a estupra. O rei se aproveita da mulher morta. Ele realmente acha que ela está morta. E ele vai e a estupra. E aí ele deixa ela lá, simplesmente. O cara é muito bem casado. Só que aí o resultado disso, que é bizarro, chega 9 meses depois. Porque as crianças nascem. O que, né, naquela época... Tudo bem, eles não sabiam que isso não poderia acontecer, mas, pois é, as crianças vão nascer sozinhas. Aí os bebês começam a crescer e com fome, eles começam a morder a mãe, a chupar a mãe. E aí eles chupam o espinho envenenado, eles tiram isso, mas eles não engolem. E ela acorda, só que aí ela acorda violada e mãe de 2 crianças que ela não sabe de onde surgiram, como que saíram de dentro dela, como que eles... simplesmente apareceram dentro dela. O rei sabe e manda buscá-la. E aí o resultado disso é o quê? Uma rainha enfurecida que foi traída e que agora tem essas 2 crianças com raiva do próprio rei. Isso daí ela tem muita razão de estar. Ela vai e tenta matar a Bela. Só que aí o cara já tá apaixonado pela novinha e aí ele vai e mata a mulher dele. E aí a Bela passa a reinar com ele. E vive feliz para sempre. Eu acho isso muito bizarro. Eu não consigo aceitar que alguém escreveu isso. Na versão de Giambattista Basile, isso acontece, o cara vai e, enfim, faz coisas. Numa versão de Robert Darnton, quando ela acorda, ela tá sendo comida pelos filhos. Eles chegam até o dedo dela pra tirar o espinho envenenado, mas ela está sendo comida pelos filhos que estão com muita fome. É isso aí. Pocahontas. A história da Pocahontas, assim como a da Branca de Neve, foi baseada numa pessoa real, uma pessoa mesmo, uma pessoa de fato que fez coisas e, enfim, inspirou uma história. Só que a história da Pocahontas é um pouco mais problemática do que isso, porque envolve uma coisa cultural, uma herança de um povo e algo que até hoje faz uma nação se sentir mal por isso, pela maneira que a Disney contou essa história. A verdade é que, em 1995, o Roy Edward Disney, que foi o único familiar, a única pessoa da família Disney, o último da família Disney a realmente participar dos negócios da Disney, decidiu criar a história da Pocahontas, que é uma lenda conhecida. Essa história é de uma mulher, uma índia de uma nação chamada Powhatan, eu não sei falar, me desculpem. E eles alegam até hoje que a Disney distorceu muito a história. Eu até peguei uma colinha aqui, porque tem até um artigo. Essa tribo, essa nação, tem um site que eles falam que a possibilidade deles de se comunicar é muito limitada, mas eles queriam contar principalmente a realidade da Pocahontas. Então eles criaram esse site, que eu posso deixar aqui na caixa de descrição pra vocês, principalmente esse artigo que eu li. E é de um cara chamado Chef Roy Crazy Horse, o que significa que é o chefe cavalo louco. E o nome dele eu não errei, é Roy mesmo.
assim como o Roy da Disney. Ele fala exatamente assim no artigo, que o Roy alega que o filme é responsável, preciso e respeitoso, e toda a nação dele discorda. O filme distorce a história para além do reconhecimento. Nossas ofertas dessa nação, ele diz, para ajudar a Disney com precisão cultural e histórica foram rejeitadas. Eles, na verdade, queriam uma história que tivesse um cunho bem representativo, que pudesse mostrar para as crianças uma coisa bem histórica, a nação deles mesmo, a verdade por trás da história da Pocahontas, mas não aconteceu. Eles romantizaram a história e pegaram uma versão que não existiu. Esse John Smith, ele existiu, mas ele é um mentiroso. A Pocahontas nasceu em meados de 1595, lá atrás. Ela é filha de um cara chamado Wahunsenkamu Nakau. É isso. Tenta repetir agora rápido comigo. Não. Ele é o chefe nativo americano dessa nação chamada Powhatan ou Powhatan, ou alguma coisa mais chique do que isso. E seu verdadeiro nome era Matoaka. Pocahontas é um apelido que significa criança mimada ou impertinente. Pois é. E isso aconteceu porque aos 11 anos ela salvou o tal do John Smith, porque o pai ia espancá-lo até a morte e ela enfrentou o pai, ela não queria que ele fizesse isso. Tipo, não tem nenhum envolvimento, ela tem 11 anos. 11 anos. E ela não tá apaixonada pelo cara, ela simplesmente é uma pessoa que não queria ver um outro cara sendo espancado pelo pai dela. É isso. O John Smith, que era conhecido como explorador, ambicioso, mercenário e interesseiro. Ou seja, o cara não era já tão bom assim. Em 1612, quando ela tinha 17 anos, a Pocahontas foi capturada. Os ingleses estavam numa visita social perto do lugar onde ela e a nação dela moravam, e eles a capturaram, assim, sem mais nem menos, simplesmente para fazê-la de prisioneira. Ela foi mantida por mais de um ano refém em Jamestown, e enquanto ela estava ali, em cativeiro, um viúvo de 28 anos chamado John Rolfe teve um interesse especial nela. E aí, em troca da liberdade, ele ofereceu casamento, ele disse que ela teria que casar com ele para se ver livre, e ela, sem escolha entre ficar ali para morrer ou sabe-se lá o que mais, né, continuar como prisioneira, sendo maltratada, ela preferiu se casar com esse cara sem saber quem ele era, mas, bom, ela podia ter a liberdade dela e outras oportunidades, quem sabe. Daí a Pocahontas, que se chama Matoaka, virou Rebecca. Ela teve que mudar o nome dela porque ela até se converteu ao cristianismo por causa do cara, e aí ela vira Rebecca e ela tem um filho, Thomas Rolfe, o nome dele. Daí o marido da Pocahontas, Rebecca Matoaka, não sabemos mais como chamá-la, a leva pra Virginia Company usá-la como referência na propaganda de colônia deles. Eles queriam que, bom, ela, que era uma índia, falasse que a colonização era boa e tal, e aí, mais uma vez, ela não teve uma experiência muito legal. Daí sabe-se que em uma ocasião, ela reencontra o John Smith, e ela tava furiosa com ele, e ela deu as costas pra ele. Parece que eles estavam num teatro, e aí ela dá as costas pra ele, ela tá com muita raiva dele, porque parece que naquela época já haviam boatos dela, porque ele contou realmente que uma mulher o tinha salvo, e ela tava com muita raiva, porque ela era uma menina ainda, né? Ele distorceu a história. E aí as pessoas que ficaram ainda mais curiosas a respeito dessa história. O John Smith só contava sempre que ele foi salvo por uma mulher que se impunha, uma mulher que era poderosa, mas a verdade é que ele contava várias versões diferentes. Então, se ele mesmo contava várias versões diferentes, imagina as pessoas o que foram contando por aí. E aí as pessoas começaram a romantizar e tal, e aí a lenda da Pocahontas começou a ser o que a gente conhece hoje na Disney. E aí a Disney mudou mais um pouco, romantizou ainda mais. Em 1617, quando a família da Matoaka, Pocahontas, Rebecca, vai fazer uma viagem de navio, eles precisam voltar porque ela pega uma doença, ela pode morrer. E aí no dia 21 de março daquele ano, ela morreu com 21 anos. Ela foi enterrada em Gravesend, mas o túmulo dela, assim como de várias outras pessoas, foi destruído para a construção de uma igreja. E o pai dela morreu na primavera seguinte. Os dois Johns, o Smith e o Rolfe, voltaram para essa nação para prestar ajuda no que eles poderiam fazer. Mas aí o povo da Pocahontas foi dizimado e se espalhou, infelizmente, pelo continente americano. Eles até hoje recebem documentos de pessoas que acreditam ser descendentes da Pocahontas. Tem tudo explicadinho no site, nesse site desse artigo, eu deixo aqui na descrição pra vocês se vocês quiserem dar uma olhada. É bem legal de ler pra quem gosta dessas coisas culturais e históricas, e principalmente pra gente saber a verdadeira história dessa personagem que tanto marcou a nossa infância. Tem o segundo filme da Pocahontas, né? Eu assisti há muito tempo atrás, e lendo o artigo eu lembrei
que ela realmente foi aprisionada por um tempo, né? Ela vai pra Inglaterra. Eu não lembro se é em busca do John Smith. Então eles usaram coisas que aconteceram de fato com ela pra romantizar, pra tornar toda a história que a gente conhece hoje. E bom, a nação não tá nem um pouco feliz com esse desenho. Eu acho o desenho muito bonito, mas eles veem várias coisas distorcidas e a nação deles não sendo bem representada. Toda aquela coisa do índio bom, índio mal. E bom, realmente tem coisas que a gente dá pra perceber, mas fica a critério de vocês. O que vocês acham dessa história, do que a Disney tornou e dessa história real? Tarzan, gente, vamos começar. Os pais do Tarzan eram ingleses. O nome do Tarzan é John Clayton III. Mais um John nesse vídeo. John, o João, aquele nome bem comum. E ele é, pasmem, Lord Greystoke. O cara é podre de rico. Ele é descendente de uma das famílias mais ricas da Inglaterra. E os pais dele estavam nesse navio até que houve uma revolta, né? Por isso que ele pega fogo. E eles são obrigados a sair, a ficar ali abandonados na África. O nome Tarzan é o nome dado pela Kala, que é a mãe gorila dele, e significa pele branca, o que faz total sentido. A história do Tarzan foi escrita por um homem chamado Edgar Rice e tem mais de 60 adaptações. São 50 filmes, 6 seriados e um monte de contos e coisas baseadas no Tarzan. Tarzan é baseado em Mowgli. Mowgli, o menino lobo. Daí os pais de Tarzan fazem aquela casa na árvore, só que a mãe dele morre por causas naturais e o pai dele é assassinado pelo líder dos gorilas, o Kerchak. Kerchak, que não queria que o Tarzan ficasse na família, né? O Tarzan não é amigo apenas dos gorilas, dos elefantes, daqueles animais que a gente tá acostumado. Ele conhece toda a floresta e ele tem amigos aliados muito fortes numa tribo chamada Waziri. Então, o Tarzan é capaz de viver numa civilização, ele tem contatos por toda a floresta, só que ele prefere ficar com os macacos, com onde ele foi criado. E o grito do Tarzan é descrito no livro como desumano e aterrorizante. Eu adoro mas enfim, desumano e aterrorizante. Já adulto, ele encontra a Jane, que teria sido abandonada com o pai e outras pessoas na mesma região em que o Tarzan foi abandonado. Daí eles se apaixonam e tal. O Tarzan acaba indo com a Jane pra Inglaterra. Sim, ele vai com a Jane pra Inglaterra, mas na verdade eles voltam. Eles vão pra Inglaterra, voltam pra África, vão pra Inglaterra, voltam pra África e volta, e é isso aí. Eles têm grana, né? Eles podem fazer a viagem que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Daí eles têm um filho chamado Jack, que aos 10 anos resolve viajar pra África, fugir pra África, pra viver as aventuras que o pai dele viveu. Ele tem os quadrinhos, o livro dele, não lembro agora se são os quadrinhos ou se é um livro, realmente eu não me recordo. Mas ele tem uma história só dele, e ele é chamado na selva, ele tem outras habilidades, ele acaba realmente se acostumando a viver lá, e ele é chamado de Korak, o Matador. Eu fiquei bem curiosa quando eu descobri isso. E até hoje eu não li ainda, eu não sei a história desse filho Tarzan, mas eu quero muito ler ainda. Imagina, Korak o Matador. Filho Tarzan, gente. Da Jane. Como eu não li, eu não posso afirmar com certeza pra vocês, mas eu li em algum lugar que agora eu tô me sentindo péssimo por me lembrar aonde, que ele chega a voltar pra Inglaterra. E essa coisa é muito importante pra algo que eu quero falar naquele vídeo de como as histórias da Disney se cruzam. Bom, coisas que a gente deixa pra falar nesse outro vídeo. Algo importante pra mencionar é que o Tarzan é poliglota. Ele sabe falar alemão, francês, inglês... esqueci o resto. Italiano e francês, além da língua dos animais. Frozen foi criado por um cara chamado Hans Christian Andersen, e esse é o conto mais longo desse autor e um dos mais aclamados. No conto de Frozen, de fato existe uma rainha de gelo, e ela seria a Elsa, que não é tão boazinha assim. Mas o conto gira em torno de 2 irmãos, o Kai e a Gerda. A Gerda seria a Anna e o Kai seria o Kristoff. Muita coisa pra contar.